minha opinião, a reforma Congressos me preocupa muito. Bastidores do Poder. Olá, muito bom dia para todos vocês nesse domingão, meio de feriado. Oh, vida boa, hein? Ainda tem segunda e terça para curtir a casa. Mas bom dia também para minha amiga que não tá assim tão de feriado, tá de plantão, a Rose Guglielminetti. Rose, bom dia. Bom dia, Zezé. Bom dia a todos. Zezé, não tem jeito, né? Quando eu fui prestar o vestibular, não fiquei pensando, gente, jornalista trabalha de final de semana? Pois é, trabalha e já são anos, mas tô acostumada já, né? Pra gente, a gente é macaco velho, né? E muito bom dia também para o nosso convidado, que é o Jean Paulo Queiroz Pellegrino. Ele é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Jean Paulo, muito bom dia para você. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. É um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir um pouco aí para o entendimento dessas questões de mudanças climáticas e tal, né? Vamos ver. É isso. A gente está num mês aqui super importante, porque ao final dele, e aí adentrando o mês de novembro, vai ser realizado lá em Glasgow, na Escócia, a Conferência Ambiental, né? A COP26, e que ocorre 6 anos depois do Acordo de Paris, que chamou tanta atenção. Gente, tanta água rolou depois disso. O Trump foi eleito e falou que não ia cumprir nada, estava fora daquela baboseira toda. A gente teve o presidente Bolsonaro eleito aqui no Brasil também e bastante alinhado com o Trump, mas outras potências aí continuaram insistindo naquele acordo. E é isso que eu quero ver com o Jean Paulo. Como é que a gente está hoje em relação àquele acordo de 6 anos atrás, lá da França? Você pode mostrar para a gente como é que andamos e se andamos? Posso, vou tentar. A gente tem acompanhado esse processo da COP, né? Acho que só para deixar um pouco mais claro para o público mais leigo, né? A COP é a Conferência das Partes que são signatárias da Convenção do Clima da ONU, né? Então, lá em 92, na Rio 92, nasceram 3 convenções da ONU, uma sobre desertificação, outra sobre biodiversidade e essa que a gente tem acompanhado, que é a de mudanças climáticas, né? Então, desde da COP de Copenhague, que foi a COP 15, que a gente que teria uma renovação do protocolo de Quioto, né, que já estabelecia metas de redução de emissão para os países desenvolvidos, né? E aí não houve um segundo período de compromisso e começou-se a discutir alternativas e tal. E aí, a partir da COP, ou melhor, na COP 21, essa COP de Paris, que se assinou esse acordo, né, no qual os países não tinham mais metas obrigatórias atribuídas, né, pelo acordo, mas eles definiriam o que se chamou de contribuições nacionalmente determinadas, né? Então, os países analisariam suas condições de contribuir para a redução das emissões dos gases de efeito estufa, que provocam o aquecimento global, e aí eles submeteriam, né, esse texto, essas contribuições, para fazer parte do Acordo de Paris. Então, esse foi no início chamava-se até de contribuições pretendidas, né? Porque ao longo dessa negociação de Paris para cá, né, foi se sedimentando o acordo. Então, em Paris foi só o lançamento, uma concepção inicial que ao longo desses 6 anos vem sendo discutida, amadurecida, detalhada, com vários artigos ainda por
ter sua definição agora, nessa próxima COP26, lá na Escócia, em Glasgow. Então, esse é um processo contínuo e o acordo ainda não está plenamente detalhado e com suas regras definidas. Isso ainda vai ser discutido. Ô, João Paulo, quais são os pontos que você acha que deve gerar mais polêmica? Por exemplo, o mercado de créditos de carbono é um problema ali nevrálgico entre os países? Quais são, assim, se você tivesse que pensar desse acordo, o que você pensaria dizendo isso vai dar um debate intenso entre os países e uma queda de braço? Então, tem esse ponto de como ficaria a comercialização de créditos de carbono, né, que lá na época do protocolo de Kyoto já tinha algumas regras, tinha alguns meios de implementação e agora isso tudo precisou ser revisto, renovado. Então, talvez é o que a gente chama de artigo 6, né, que trata justamente dessa regulamentação do comércio de emissões ou de créditos de carbono, como isso se faz internamente nos países e como isso pode ser negociado entre países. Então, isso de fato, né, é um dos pontos nevrálgicos aí, que todo mundo está com atenção nessa definição agora para a COP26, de como é que fica o acordo, né, como é que isso vai se regulamentar. Tem a questão também de ampliação da ambição, né? Ou seja, como é que a gente, essas NDCs que eu estava falando, essas contribuições nacionalmente determinadas, o relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele já diz que o que já está comprometido aí nessas contribuições nacionalmente determinadas não é suficiente para a gente atingir a meta de 2 graus, né, o limite de 2 graus de aumento da temperatura global, e ainda pretendendo que se fique em 1,5, né, ou seja, um pouco abaixo ainda. Então, o relatório do IPCC já determina isso, então é importante, outro ponto importante vai ser isso, como é que a gente estimula, aumenta essa ambição, né, para que a gente consiga atingir no máximo esses 2 graus e preferencialmente 1,5. Então, esses são pontos importantes. Então, pois não. Eu estava pensando, né? Bom, todos os países vão ter que contribuir, então. Mas a gente sabe que os países menos industrializados, quer dizer, a contribuição que eles devem é menor e que a carga recai mesmo sobre China, sobre Europa, sobre Estados Unidos e um pouco também no Brasil, em função do desmatamento, que é uma coisa que a gente provavelmente vai ser bastante cobrado na COP26. No que esses países vão ter que melhorar? A gente sabe no que a gente tem que melhorar. Agora, nos Estados Unidos, na Europa, na China, aonde é que pega, Gianpaolo, assim, as emissões desses países? Então, no Brasil, as emissões principais, elas são vinculadas à questão do uso da terra, né, da mudança do uso da terra, do desmatamento, da agricultura, né, e em menor grau do uso da energia, incluindo até o consumo de combustíveis fósseis e tal, mas nos países desenvolvidos esse consumo de combustíveis fósseis, né, seja para energia, para transporte, para outros, para eles, esses elementos são os que pesam mais, né, nas suas emissões. Então, os esforços, nesse caso, né, se a gente analisar ou propor cada setor fazendo o seu esforço, cada país vai ter que atacar os seus maiores contributores, né, os seus elementos que mais contribuem para a sua emissão. Então, de fato, tem diferença entre cada país e, obviamente, você citou aí a questão dos
dos menos desenvolvidos, como é chamado lá, né? Ou desenvolvimento, eles também têm a sua contribuição, e é claro que a contribuição é feita, como eu falei, é determinada nacionalmente, e cada país vai propor a sua contribuição de acordo com a sua capacidade e também de acordo com os seus maiores focos de emissão, né? E aí, talvez um outro ponto importante no Acordo de Paris também é justamente o monitoramento do cumprimento, que é chamado, um levantamento global do que está se conseguindo deixar de emitir, né? Então, esse compromisso de Paris também ele vai ser bem mais rigoroso nesse sentido, coletando dados, monitorando dados de todos os países e diante do que eles propuseram, e sempre com esse esforço de ampliação de ambição. E também tem esse lado desculpa, só pode falar. Tem esse lado, né, dos países que mais sofrem impacto, né? A gente tem um lado de se adaptar, né, da adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, que também tem que ser muito pensado, né? Esses países menores são mais vulneráveis. Nós, por exemplo, que somos muito dependentes da agricultura, e a agricultura é particularmente vulnerável às mudanças climáticas, então tudo isso tem que ser ponderado, não só ao lado de reduzir as emissões, mas também ao lado de como esses países conseguirão se adaptar e qual o conceito usado lá, para isso que às vezes ele perguntou, são responsabilidades comuns, porém diferenciadas, ou seja, todo mundo tem responsabilidade para ajudar a resolver, mas as responsabilidades sobre o aquecimento global são diferenciadas e isso tem que ser ponderado. Agora, João Paulo, assim, o Brasil, ele com essa questão das queimadas, o aumento da devastação da floresta e toda essa notícia que ganhamos o mundo em relação a isso, ele chega nessa conferência num lugar de réu, os países vão olhar para o Brasil já olhando assim, dizendo nós vamos pegar no pé, como que o Brasil entra nessa conferência? Eu acho que tem, sim, pontos bastante sensíveis. Assim, todo mundo tem percebido e acompanhado na mídia, acompanhado com vocês, essa questão do desmatamento, as cobranças, né, sobre o país. E a gente, como eu falei, a gente acompanha de longa data e tem participado das COPs e tal. O Brasil sempre teve uma imagem muito boa, né? E principalmente naquele período que ele fez um esforço grande de redução do desmatamento e estava sendo muito eficiente nesse sentido e conseguindo atingir suas metas propostas à época, que lá nem existia ainda a época das contribuições nacionalmente determinadas, eram ações de mitigação que os países se propunham a fazer, e o Brasil estava cumprindo muito bem suas metas. Mas, a partir de 2012, 2013, daí para frente, a gente começou o desmatamento começou a voltar a aumentar, né? E hoje tem ganhado esse destaque, porque, de fato, ele tem subido gradativamente. Então, é preciso, sim, uma atenção muito grande, porque o desmatamento, para o nosso caso, né, nesses focos de emissão que a gente estava falando aí, né, e cada país tem o que contribui mais, no nosso é o desmatamento. Então, se a gente conseguisse voltar a ter uma política de contenção do desmatamento e até, né, em outros, como outra opção de reflorestamento, né, de ampliação da base florestal, então, a gente teria muita chance de reduzir significativamente as nossas emissões, atacando os principais problemas, né? E, claro, sem deixar os outros setores, como a agricultura, a energia, sem deixar que esses setores deixem de fazer o seu papel. Mas, de fato, o nosso principal fator de emissão é o desmatamento, o que se chama de mudança do uso da terra. Bom, João Paulo, eu vou fazer aqui duas perguntas, já para engatar aqui a coisa. A primeira é em relação a esse desmatamento que vem colocando o Brasil no banco dos réus, né?
As autoridades, e eu não falo só do governo Bolsonaro, mas eu falo também de outros governos, sempre pontuaram que manter a floresta custa, e custa muito dinheiro. Então, uma questão, existe a possibilidade da manutenção da floresta ser bancada também pelos outros países, ou seja, com crédito de carbono, ou qualquer outra forma de financiamento? E a outra pergunta, essa daí, assim, a gente ficou bastante surpreso na semana passada, mas nós falamos com um pesquisador da Unicamp e tratamos sobre essa questão do clima, né, e da seca, da falta d'água e tudo mais que está acontecendo. E o que ele nos disse foi que períodos mais quentes e mais frios, se a gente olhar a história, a gente vai ver que eles sempre aconteceram, né? Aí, ciclos de 40, 50 anos, a coisa muda, inverte, chove mais, chove menos. O que você acha disso? Então, essas duas questões. Tá. Então, eu vou pegar primeiro essa questão dessa variabilidade climática, né? Então, quando a gente analisa as séries históricas dos dados meteorológicos, a gente percebe, existem duas coisas, né? Existe o que chama de variabilidade climática, ou seja, o ano está mais quente, o ano está mais frio, tem até uma certa ciclicidade de mais longo prazo, até vinculada à questão do ciclo de explosões solares e outros fenômenos, né? Então, essa variabilidade e alguma ciclicidade até acontece ao longo, né, da série histórica. E outra questão é a questão de tendência de mudança do clima, né? Então, o clima é o que é normal acontecer, incluindo essas variações e ciclos, e outra coisa é uma tendência, ou seja, a gente dá uma inclinada e sobe continuamente, gradativamente. E isso é que o relatório do IPCC, a cada relatório, que tem ciclos aí mais ou menos de 6 a 7 anos de publicação, a cada relatório ele confirma a ação antrópica e essa tendência de aumento. Então, não é a variabilidade climática que já existia ou alguma ciclicidade já existia, né? Quando se faz análise sem a ação antrópica, não bate com o que a gente observa, né? O que comprova que a ação do homem ela tem provocado essa tendência mesmo, né? Então, é uma tendência de aumento, não são ciclos naturais. É claro que na história, né, climática existem ciclos, né? Existe essa variabilidade, mas o que tem se identificado é uma tendência de aumento mesmo. Então, e provocada pelo homem, né? Então, isso é o que o relatório do IPCC, principalmente esse último lançado em agosto, que trata exatamente do que se chama de bases físicas, né? O que está acontecendo com a atmosfera e com os elementos climáticos, ele comprova e traz esse conhecimento, essa síntese do conhecimento, nesse sentido de que a tendência existe, né? E claro que isso impacta toda a produção, né? E por ser provocado por ação antrópica, ou seja, nós também, se conseguimos provocar essa mudança, também temos que pensar em como reduzi-la. E aí entrando na questão do desmatamento, de como receber recursos por isso, na verdade, já existiam vários fundos alemães, noruegueses e de outros países contribuindo para essa manutenção da floresta ou por ações de combate a desmatamento, né? Então, havia recursos. No início do governo Bolsonaro, a gente, acho que vocês todos acompanhamos aí essa negociação, claro, de como usar esse recurso ou não usar esse recurso, né? Então, na verdade, essa questão de ter recursos para nos ajudar, eu acho que, de certa forma, vários países do mundo há tempos têm essa iniciativa e estão dispostos a colaborar, e a gente precisa mostrar esse interesse, essa vontade e até essa capacidade de atuar nesse sentido e conseguir aproveitar
esses apoios e essas contribuições. Além disso, no próprio Acordo de Paris, no artigo 4, tem também formas de pagamento, como você citou, né? Se é que a gente consegue receber crédito por isso, né? Existe uma forma que que chama REDD, né? Que é redução de emissão por desmatamento evitado, né? Por desmatamento e degradação evitada. Então, essa é uma forma de que, se a gente mantém a floresta, se a gente consegue reduzir o desmatamento, evitar, combater a degradação e até reflorestar, essas são formas de obter créditos, né? Que já existiam antes do Acordo de Paris e que está se regulamentando e adequando de acordo com as novas regras desse acordo, né? E o próprio mercado de carbono, que a gente já citou e que se estabeleceria, né? Deve se estabelecer com regras novas também, definidas aí no acordo, eles também são fontes de recursos que podem, dependendo de como ficar decidido, né? Provavelmente agora a partir da COP26, independente da regulamentação, isso vai ser, sim, também uma opção de financiamento dessas ações do país, né? A gente não trata de, né? Isso é importante dizer, né? Que o mercado de carbono, ele não é para transações individuais, né? De uma empresa, né? Ou seja, uma fonte adicional de recursos para uma empresa. Não, ela é uma ação nacional de desenvolvimento sustentável, né? De redução de emissão, de contribuir para o ambiente global. Então, isso tudo vai ser regulado nesse mercado. Bom, João Paulo, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no Bastidores do Poder. Olha, foi muito legal a entrevista, muito esclarecedora. E você tenha um bom resto de domingo e de feriado. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço a vocês a oportunidade, né, de apresentar um pouco disso tudo que acontece lá fora, que de fato é bastante complexo, né, e envolve toda uma negociação global aí, mas agradeço a oportunidade de tentar dar essa contribuição para esclarecer um pouquinho o assunto. Obrigada. Muito obrigada. Bom, a gente vai para um intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar para falar sobre legislação eleitoral. Gente, tem legislação nova. Rose, pode ir catando aí os livrinhos de lei, minha filha, e aprendendo tudo de novo. Vamos lá, pessoal. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. E nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e, como prometido, o advogado Flávio Henrique Pereira, que é especializado em direito eleitoral nesse país, precisa ser. Flávio, muito bom dia para você. Bom dia, Zezé. Obrigado aí pela sua oportunidade de participar do programa Bastidores do Poder. É uma alegria estar podendo aí estar com vocês e estou à disposição aí para qualquer esclarecimento. Bom, Flávio, a gente tem uma nova lei eleitoral que vai vigorar no ano que vem. Então, eu queria que você explicasse se a gente tem só uma lei eleitoral que vai vigorar, se tem um novo Código Eleitoral, porque havia também, passou na Câmara e foi para o Senado, um Código Eleitoral. Então, assim, conta pra gente o que tem de novo no Reino do Brasil. Zezé, a sua pergunta é realmente muito interessante. Houve aí diversas discussões, diversos temas tratados aí pelo Poder Legislativo nos últimos meses e ficou realmente uma celeuma. Até nós, profissionais do direito eleitoral há tantos anos, eu há 20 anos cuidando disso, tinha hora que não entendia o que estava acontecendo. Mas, de fato, nós temos um Código Eleitoral que foi às pressas aprovado pela Câmara dos Deputados, 900 artigos analisados aí em menos de 60 dias, e depois foi para o Senado Federal.
no Senado Federal, e penso eu, com bom senso, eles não prosseguiram, não analisaram esse novo Código Eleitoral. Então, o tema, toda a estrutura eleitoral do país, a revisão de toda a estrutura eleitoral do país, ficou para um segundo momento. Porém, como todo ano de eleição, nós temos aí algumas alterações pontuais, as chamadas mini-reformas eleitorais, que ocorrem aí todos os anos pré-ano eleitoral. Então, temos sim algumas mudanças até importantes e algumas não mudanças também importantes aí para poder estar discutindo. Quais são essas mudanças? Flávio, bom dia, bem-vindo ao Bastidores. Quais são as mudanças que são importantes para o partido? E a impressão que eu tenho, Flávio, que sempre que faz uma mini-reforma eleitoral, que é mais para beneficiar o partido do que o eleitor. Como que você vê essas mini-reformas e quais foram as mudanças pontuais? Bom dia, Rose, prazer revê-la. Fazia algum tempo que a gente não se falava. Rose, eu, na verdade, assim, eu acho que, como em todos os momentos, nós temos avanços e não avanços, avanços e retrocessos. Nesta nova legislação, temos sim avanços e temos sim retrocessos. Mas o principal ponto que eu acho que foi o maior avanço dessa discussão toda que teve neste ano para as eleições de 2022 foi a questão referente às coligações partidárias proporcionais. A Câmara tinha aprovado essa alteração e o Senado barrou essa alteração. Isso é muito importante, Rose. Eu me lembro que, quando trabalhava em Brasília, eu participei de duas grandes discussões de reformas da lei eleitoral em Brasília, sobre a tentativa de reforma do próprio Código, e em todas as vezes se tentava avançar nesse tema, não conseguia, não era possível, e de repente, felizmente, isso aconteceu há 4 anos atrás. E agora queriam retroceder a isso. E por que é importante manter o fim das coligações proporcionais? Porque esse fim, junto com a cláusula de desempenho, também chamada cláusula de barreira, é um mecanismo para reduzir o número de partidos políticos no país. É um processo progressivo que vai acontecer até o ano de 2026. E se acredita, os especialistas que fazem estudos sobre a questão de quantitativos de voto, eles imaginam que para 2026 já teremos entre 8 e 12 partidos no país. Com isso, formação de maiorias na Câmara para que um governo possa aprovar leis mais importantes, elas começam a ficar mais viáveis. Logo, esse sim, para mim, é um dos principais pontos que o Senado impediu que retrocedêssemos nessa questão. Um outro ponto importante a ser levantado, Rose, aqui das alterações, é referente à questão das inelegibilidades. Nós temos uma lei de inelegibilidades que foi fortemente agravada com a chamada lei da ficha limpa, um assunto que ganhou todo o Brasil, e neste momento começamos a ter algumas alterações e que, em relação àquilo que ocorreu em 2015, acaba tendo alguns retrocessos. 2010 acaba tendo alguns retrocessos. Eu quero dar um exemplo na questão das inelegibilidades das contas desaprovadas de gestores públicos. Com a nova redação dada por uma alteração na lei das inelegibilidades, agora o gestor que teve as contas desaprovadas, ele só vai ficar inelegível se, além da configuração de ato doloso de improbidade administrativa pela desaprovação, também o Tribunal de Contas lhe tenha imputado o débito. O que significa imputar débito? É determinar que o gestor ressarça os cofres públicos. Nesses casos, são pouquíssimos casos que isso efetivamente acontece nos tribunais de contas. A maioria deles aplica-se multa, mas apenas a sanção de multa não vai gerar mais a inelegibilidade. Vai precisar ter a imputação de débito. Com isso, um grande número de pessoas, de agentes, de gestores públicos que tiveram suas contas desaprovadas, passarão a ter aí a possibilidade de se candidatar. Um outro ponto que eu acho relevantíssimo discutirmos aqui, nessas discussões todas que tiveram, diz respeito aos reflexos
das alterações da lei da improbidade administrativa para as elegibilidades. Quando a nova lei, ela passa a exigir o dolo específico para a condenação de improbidade, isso tem um efeito direto na lei de inelegibilidade. Porque a lei de inelegibilidade, ela diz o seguinte: para que haja a inelegibilidade por condenação de improbidade administrativa, é necessário que essa condenação seja por ato doloso de improbidade. E agora, se exigir o dolo específico, a lei ela vai também exigir o dolo específico para a configuração da inelegibilidade. Porém, uma vantagem nessa questão, só para concluir esse raciocínio, uma vantagem nessa questão esta lei da improbidade ela foi alterada depois do dia 2 de outubro. Então, não se aplica para 2022 e vai se aplicar para 2024. Então, Flávio, assim, eu achei também essas mudanças no tocante à improbidade, né? Mudanças ruins. Mas, por um outro lado, também o que eu vi é o seguinte: na Justiça, principalmente no Supremo Tribunal Federal, havia muita discordância acerca, por exemplo, da lei da ficha limpa, acerca da reprovação de contas pelo TCU e pelos tribunais de contas do Estado. Me lembro que o primeiro a levantar isso daí e gerar assim, uma insegurança jurídica danada foi o ministro Gilmar Mendes, que, aliás, defendia e defendeu isso, né, que a reprovação sozinha não podia deixar ninguém inelegível. Não sei por que ele fez isso, mas, enfim. Será que, embora tendo flexibilizado a contragosto nosso, né, não sei se de toda a população, mas meu, da Rose e teu, isso daí não vai tornar a eleição uma coisa um pouco mais certa? Porque ninguém aguenta mais essa história do cara, ele não deve se candidatar, mas aí a candidatura vai ser julgada, não foi indeferida, ele foi eleito, faz outra eleição. Isso é muito cansativo, por um outro lado. Tem alguma chance de reduzir essa incerteza nos pleitos, ô Flávio? Infelizmente não. Zé, quando eu falei até a palavra retrocesso, eu falei retrocesso em relação ali da ficha limpa, né? Mas nós temos que olhar um contexto de algumas questões um pouco mais diferentes. Este ponto que você abordou, por exemplo, ele realmente é muito interessante. A judicialização do processo eleitoral no Brasil. Ele tende a piorar com essas novas alterações, porque, na verdade, você acaba gerando agora diversas incertezas. Este exemplo que eu acabei de dar, do reflexo da questão do dolo específico para caracterização da inelegibilidade, da condenação por improbidade, ela vai ter diversas teses, diversas defesas e diversas linhas, umas tendentes, principalmente do Ministério Público, a não permitir que essa alteração reflita naqueles já condenados por improbidade, outros dizendo que eu fui condenado lá atrás, mas agora a lei é diferente, então se aplica a lei nova mais benéfica. Então, eu penso que, pelo contrário, essas alterações elas acabam trazendo uma maior judicialização e mais discussões aí para as próximas eleições. Flávio, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente está na campanha, a gente vê como que é uma guerra entre as campanhas, né? E aí, quando eu olho assim, para a legislação eleitoral, às vezes ela não é tão clara como você mesmo acabou de dizer que vai judicializar. A campanha eleitoral de Campinas foi uma campanha muito judicializada. Você acha que a tendência é realmente ficar ainda mais judicializada as campanhas eleitorais por conta da própria legislação? Rose, eu vejo sim que as novas implicações diretas e indiretas dessas mudanças, elas vão gerar diversas discussões, sim, de quem está e quem não está inelegível. Então, para mim, há uma tendência, sim, da judicialização do processo eleitoral e isso vai aumentar. A questão que mais me incomoda nisso, e é um ponto que a gente precisa começar a pensar,
é sobre os motivos disso e o que realmente tem de valor para a democracia quando falamos desse assunto. Cada vez que o legislador cria uma hipótese de inelegibilidade, ele, na verdade, ele está retirando do eleitor a decisão e trazendo para um órgão público, que é o Poder Judiciário, a decisão de quem vai concorrer, quem não vai concorrer e de quem pode e quem não pode ser eleito. No Brasil, em função da nossa história de corrupção, que sempre ela existiu e está existindo e não cede, eu me lembro, Rose, quando surgiu a lei da improbidade, a 8.429 de 92, o projeto que foi mandado na época do presidente Collor, ministro Jarbas Passarinho, era o ministro da Justiça que assina essa lei, ele diz assim: o maior dos males do Brasil é a corrupção. Nós estamos falando de 30 anos atrás. Né? E não mudou nada, não mudou nada até hoje. Não mudou nada. Então, na verdade, o que nós temos que ver aqui? Nós temos que pensar e começar a entender qual é o equilíbrio entre até onde o judiciário vai, até onde o eleitor vai. Porque, no fundo, a cada vez que nós estamos rediscutindo cláusulas de inelegibilidade, nós estamos dando poder ao Poder Judiciário para dizer quem é e quem não é candidato, retirando do eleitor a possibilidade de escolher quem ele quer escolher, e esse caminho de trazer mais e mais fatos de inelegibilidade para o Judiciário, temos visto que o resultado até aqui também não tem sido favorável. Não é favorável porque fica essa dúvida de quem é candidato, não é favorável que vivemos de reeleições suplementares porque eleições são anuladas e, no efeito prático, esse caminho não tem sido demonstrado apto a acabar com a corrupção em si. A gente tem que educar o nosso eleitor, a gente sabe disso já faz um tempo, né, Flávio? Mas não rola também de educar. E nem a pandemia, até a pandemia, ela complica isso para a gente. Ô, Flávio, mas eu sei que existem os prazos para que as regras eleitorais sejam válidas para os pleitos, né? Mas, assim, eu acredito que o showmício, o Supremo Tribunal Federal julgou ontem a questão dos showmícios, né? Se pode ou não pode, e decidiu que não pode showmício. Mas que não tem problema um artista subir no palanque de algum candidato. Esse é um ponto que eu gostaria que você falasse. E a volta da propaganda na TV, como é que é isso? Volta para o ano que vem ou só para 2026? Bom, com relação aos showmícios, a discussão que o Supremo Tribunal Federal estava tendo como pano de fundo até que ponto o legislador ele pode tirar o direito de se fazer propaganda. Nós lembramos, quando nós começamos juntos aí a cobrir eleições, eu como advogado, vocês como jornalistas, eu lembro de 2000, 2002, como era gostoso fazer eleição e papel na rua, placa em poste. Eu sou saudosista dessa época, que eu achava que a nossa democracia, ela daquela forma, era mais vibrante. Muita gente é contra a minha opinião pela poluição, mas eu achava uma coisa mais vibrante. E com o tempo a gente foi tendo restrições e cada vez mais restrições. Hoje é difícil fazer campanha. Felizmente, as redes sociais acabaram permitindo um pouco de recuperação desse espaço. Mas o fato cabe ou não ao legislador restringir, principalmente em situações quando estamos falando de liberdade de expressão? Porque a discussão na questão do showmício é proibido, é correto proibir que um cantor participe apoiando um candidato e lá faça a sua exibição? É muito interessante. Nós estamos aí entre a liberdade de expressão e a forma de criar uma igualdade na disputa. Prevaleceu a igualdade na disputa, entendendo que o legislador pode sim fazer essa vedação, e essa vedação me parece que para a realidade do país hoje, ela é razoável. Nós temos recursos públicos hoje para campanhas, não temos mais recursos privados, e aí você ter a possibilidade de showmícios encareceria muito as campanhas, e aí a gente teria aí, com o tempo, mais recursos públicos sendo colocados. Agora,
O fato do cantor, do artista, ir até um comício, um palanque, uma TV e dizer em quem se vota, isso é total liberdade de expressão. Ele não pode fazer show, ele não pode usar a fama dele enquanto cantor para atrair público, fazer um show e fazer com que desta forma aconteça trazer eleitores para um ato eleitoral. Isso é permitido proibir. Agora, qualquer cidadão, seja quem for, dizer em quem vota e se posicionar a favor de alguém, isso faz parte da democracia e o Supremo acertou em permitir que assim aconteça. Flávio, uma discussão que a gente tem no Brasil é o custo das campanhas, que são muito caras, campanhas eleitorais. E nós tivemos, por conta da corrupção, o Estado, né, pagando, os cofres públicos, bancando as campanhas eleitorais, mandando dinheiro para o partido, e os partidos fazem a sua campanha. Você, como especialista na legislação eleitoral e como um advogado que tem acompanhado muitas campanhas, qual que é a sua opinião sobre a manutenção ou custeio público de campanha? Você acha que foi uma coisa acertada ou ainda ter recursos privados nas campanhas era o mais correto? Está me ouvindo? Foi muito crítico a posição do Supremo. Estou te ouvindo, você me ouve, Rose? Rosso, agora eu ouço. Rose, me ouve? Agora sim. Tá. Uhum. Tá. Rose, eu sempre fui muito crítico à posição do Supremo Tribunal Federal em 2015. Quando o Supremo julgou inconstitucional a doação das empresas privadas, ele trouxe um problema no Brasil muito sério. Em qualquer país do mundo, em qualquer lugar do mundo, a democracia ela tem que ser financiada. E a democracia, ela custa. Olhemos, por exemplo, como são as campanhas nos Estados Unidos, com as primárias, são campanhas que duram meses em cada estado, são muito caras, são muito mais caras que no Brasil. Então, na verdade, financiar a campanha faz parte, e faz parte, sim, da sociedade financiar essas campanhas. Poderíamos ter alguns ajustes da forma como isso acontecia? Poderíamos, eu acho que seria importante evoluir o aprendizado todo que decorreu do processo do mensalão no Supremo Tribunal Federal, mostra que realmente era necessário a gente evoluir, trazer novos limites, novas restrições, mas não proibir. Na verdade, hoje, o que o Supremo disse foi que a sociedade, através das empresas que também interessam como se coloca as políticas públicas para que a economia se desenvolva, não pode participar do processo eleitoral. E também se demonstrou, após essa proibição, que o cidadão comum ele não é participante do financiamento de campanhas eleitorais. Então, como nós não temos empresas doando, não temos pessoas físicas doando, o que acabou acontecendo é que há uma pressão para os recursos públicos, porque senão as campanhas não serão financiadas de uma forma ou de outra, e isso faz com que a própria democracia acabe não acontecendo. O que é pior, Rodrigo? Quando não há recurso para a campanha, o que acaba acontecendo na prática? Na prática, quem usa a verba ilegal sai na frente. Eu quero dar um exemplo que é muito claro, isso está na literatura, muito fácil hoje de se procurar e encontrar. A atuação de milícias financiando ilicitamente com Caixa 2 campanhas eleitorais exitosas. No Brasil, se tem diversas investigações em nível de Polícia Federal e polícias estaduais sobre a presença de agentes do PCC, agentes do Comando Vermelho dentro dos parlamentos municipais, estaduais e federal. Então, isso mostra que o não permitir o financiamento, ele tem consequências e consequências graves, porque nesse vácuo acaba se aproveitando quem usa da forma ilegal de financiar suas campanhas. Flávio, foi ótima entrevista. Eu quero te agradecer muito e te desejo um bom resto de domingo. Aproveita e muito obrigada pela disponibilidade, viu, Flávio? Imagina, Zé, obrigado. A alegria é minha estar com vocês, poder bater esse papo. Quero mandar um abraço com você, com a Rose, com seus ouvintes aí e assistentes. E assim que quiserem, estou à disposição. Esse papo é um assunto sempre gostoso para estarmos conversando. Obrigada, Flávio. Um abraço, Flávio.
Bom, gente, nós vamos então agora para mais um intervalo e aí a gente volta para comentar alguns tópicos aí da semana, que a semana foi quente nesse Brasilzinho. Vamos lá para o intervalo? Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Ei, pessoal, aqui para o último bloco do Bastidores do Poder e eu quero que a Rose me diga que inferno de semana foi essa para Paulo Guedes, Rose. O que aconteceu? Conta para o pessoal, quem não viu, assim, o que rolou nessa semana com o nosso ministro da Economia. Pois é, né, Zezé? O nosso ministro da Economia foi descoberto, né, que ele tem investimentos numa offshore, né, fora do país. Tem alguma ilegalidade? Não, não é ilegal você ter offshore fora do país. Mas, né, não é ilegal, mas pode ser imoral, já que é ele que conduz a economia do país. Então, quando você tem uma alta de dólar, quem ganha é quem tem dinheiro lá fora. E essa semana, inclusive, Zezé, estava todo mundo dizendo que com a subida do dólar durante a semana, o Paulo Guedes ele ficou mais rico. Mas, tirando isso, a gente brinca, mas houve, então, essa questão do Paulo Guedes, em que muitos falam que ficou insustentável a permanência dele como ministro, em razão dele ter esses investimentos, né, nessa offshore. O presidente do Banco Central também tem também, né, foi colocado que ele tem, o Roberto Campos Neto também, dinheiro investido fora, mas o Campos Neto, ele teria declarado, né, Zezé, eu acho que tem uma coisa que é um pouco diferente do Paulo Guedes, e ele saiu, o Campos Neto saiu da sociedade. O Paulo Guedes não, o Paulo Guedes permaneceu. E isso, Zezé, acabou trazendo uma certa desgaste ao ministro da Economia, o ministro que já estava bem, mas muito reduzido no tamanho político que ele começou o governo, né, com as grandes promessas, o posto do Ipiranga, que começou como posto do Ipiranga, hoje não é nada, né, pode ser um posto sem bandeira, e está muito desgastado. Chegou-se a pedir a investigação dele, né? A PGR está pedindo informações, mas é isso, Zezé, eu teria pedido para sair, e você? Já há muito tempo, né, que a gente está vendo o Paulo Guedes diminuindo e em várias outras ocasiões eu teria pedido para sair, mas ele sendo diminuído pelo presidente e não por uma situação dessa, como agora, que você tem um consórcio de jornalistas investigativos que recebem aí papéis vazados que mostram, então, essas contas de 330 pessoas proeminentes no mundo, dentre as quais o presidente do Banco Central brasileiro e o ministro da Economia, com conta em offshore, o que, como você disse bem, não é ilegal, mas o dinheiro está aplicado em dólar. E é a história, o Campos Neto avisou, falou no Senado, saiu do gerenciamento dessa conta, o Paulo Guedes disse que fez tudo isso também, mas não tem nenhum documento que prove que ele fez isso. Então, ele depositou quase 10 milhões de dólares e com os dólares aí, né, o dólar indo para casa não sei quanto, ele hoje tem, 50 milhões de reais, né? Então, é uma coisa que constrange, viu, Rose? Constrange qualquer um. Bom, mas eu acho que esse episódio foi horrível durante a semana. Nós tivemos também aquele problema com o Facebook e com o WhatsApp, que caíram e ficaram aí 8 horas fora do ar, que foi um choque geral também. Muita gente perdendo negócio, restaurantes, sabe, ficando com a comida lá, não tinha como entregar essa comida. A gente é extremamente dependente. Mas, Rose, o que eu queria te pedir agora para falar foi uma notícia que nos deixou muito alegres na sexta-feira, que foi o anúncio do Prêmio Nobel da Paz, Rose. Conta aí, pessoal. Pois assim, de uma forma
histórica, né? Eu acho que foi histórico. O comitê, né, decidiu dar o Prêmio Nobel da Paz para 2 jornalistas. Um ai, Zezé, me fugiu o nome do país. Das Filipinas e o outro da Maria Rússia, Ressa. né? E o Dimitrov, fala o nome do jornalista. Dmitry Muratov, russo. Isso, o russo. São 2 jornalistas que trabalharam pela democracia em ambos os países, né, contra fake news, contra o autoritarismo, contra qualquer fim da liberdade de expressão. E eles, então, porque aí laureados com o Prêmio Nobel da Paz. E por que é importante, gente? É importante, porque eu acho que é simbólico. Quando você tem um comitê que decide, pela primeira vez, observar que nós estamos tendo uma volta, né, ou uma ameaça de um autoritarismo, uma ameaça de caçar a palavra, uma ameaça de caçar a liberdade de expressão, eles se posicionam e, pela primeira vez, dão esse prêmio para 2 jornalistas, mostrando que sem a possibilidade de liberdade de expressão, sem ter uma mídia forte, você não tem democracia no mundo, né? Então, para mim, Zezé, foi assim, uma surpresa e, ao mesmo tempo, trouxe um certo alívio, porque muitas vezes o que a gente percebe, por exemplo, imagina você ser um jornalista na Rússia, né? Brigando ou se posicionando, lutando ali contra o autoritarismo. O opositor do presidente da Rússia foi simplesmente envenenado. Então, é uma luta, assim, inglória não, eu acho que é inglória para quem está passando, tem que ter muito peito para poder levar essa luta à frente, mas, ao mesmo tempo, Zezé, quando você tem uma instituição, né, reconhecendo essa luta e reconhecendo o risco que a democracia passa no mundo, eu acho que mandou recado para todo mundo, Zezé. Eu acho que uma das coisas mais importantes foi o recado que mandou. A gente que fala, o Nobel perdeu aí a importância porque virou um prêmio político, porque já não era mais o que foi. Mas o fato é o seguinte, toda vez que esse prêmio é dado a alguém, corre o mundo inteiro essa notícia. E quando foi dado, né, eu acho que o recado que veio junto com o prêmio, dado inclusive pelo comitê, foi assim, olha, a liberdade de expressão ela é pilar da democracia. Né? Então, eu acho que quando falou isso, queiram ou não, o mundo inteiro ouviu. Né? E sim, existem hoje governos, existem hoje grupos que tentam mexer com a liberdade de expressão e isso não se faz. A liberdade de imprensa é a maior necessidade da democracia. Sem liberdade de imprensa, principalmente, não tem democracia. Bom, gente, nós temos de ir embora, o Dantas está aqui falando que já deu tempo, um beijo para todos vocês, a gente se encontra domingo que vem. Rose, beijão, bom resto de domingo para você e para todos. Beijo, gente, bom domingo, tchau, tchau.